Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Estruturas de Dados. Caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Estruturas de Dados. O professor Ulisses Martins Dias é um homem branco de cabelo preto e ondulado. Ele usa camisa polo verde escura e é visto dos ombros para cima em frente a uma parede clara. A tela é dividida entre uma apresentação de slides com fundo cinza claro à esquerda e a imagem reduzida do professor à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: pilhas, vetores. Hoje nós vamos falar sobre a nossa primeira estrutura de dados, que é a estrutura de dados pilha. Como roteiro da aula de hoje, nós temos uma motivação para o uso de pilhas. Nós vamos entender como vamos implementar essa pilha como um tipo abstrato de dados. Depois vamos ver algumas aplicações dessa nossa estrutura e depois nós falaremos um pouco sobre detalhes de implementação e um pouco do próprio código dessa estrutura em C++. Primeiramente, um pouco de motivação. O que é uma pilha? Uma pilha é uma estrutura de dados linear. Quando eu digo linear, significa que ela tem no máximo um predecessor. Cada elemento dessa estrutura tem no máximo um predecessor e um sucessor. Então, ela é uma estrutura linear na qual inserções e remoções ocorrem no topo da pilha. Só para entender um pouco o que é uma pilha, vamos pensar no seguinte cenário. Suponha que tem duas pessoas lavando e enxugando pratos. Uma pessoa lava prato e a outra pessoa está enxugando os pratos. Ao terminar de lavar um prato, a pessoa que está lavando o prato, ela pega aquele prato que parou de lavar, que terminou de lavar, e coloca em cima da pilha de outros pratos. E a pessoa que está enxugando os pratos, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o prato que está em cima da pilha e vai começar a enxugar. Então, todas as operações de colocar um prato e retirar um prato, elas vão ocorrer no topo da pilha. Isso, então, eu quero que vocês imaginem quando eu digo, olha, as operações ocorrem no topo da pilha. Pensem numa pilha de pratos, tá? A pessoa não vai pegar o prato do meio ou o prato de baixo. Slide com o esquema explicado pelo professor, de um boneco palito com o balão de fala. It's full! Parte uma seta para a direita nomeada push, em direção a uma pilha de pratos. Da pilha de pratos, parte uma seta para a direita nomeada pop, em direção a outro boneco palito com o balão de fala. Is empty? Então, o que a gente tem aqui? São as duas pessoas que estão lavando e enxugando o prato. A pessoa que está lavando o prato, o que ela faz? Ela termina de lavar o prato e ela dá um push. O que significa, então, o push? O push significa colocar no topo da pilha um novo prato. Vamos supor que essa nossa pilha ela tem limite. Então, o que essa pessoa ela precisa se preocupar também? Ela precisa se preocupar se a pilha não está cheia. Então, por exemplo, eu tenho que colocar o prato no topo da pilha. Se a pilha já tiver prato demais, eu dou uma parada. Eu relaxo um pouco. Provavelmente a outra pessoa que está enxugando, ela está demorando um pouco mais do que eu. Então, o que essa pessoa aqui vai fazer? Ela vai verificar se a pilha está cheia. Se não estiver cheia, ela consegue dar um push. Então, pensem, essas duas operações aqui serão implementadas no nosso contexto. E essa outra pessoa que está enxugando os pratos, ela vai pegar um prato que está no topo da pilha. Pegar um prato que está no topo da pilha significa remover o prato do topo da pilha. Essa é a operação pop. A operação pop significa que eu vou pegar um prato do topo da pilha e vou fazer alguma coisa com ele. Tá? Só que para pegar um prato, eu tenho que verificar se o prato existe. Então, eu vou dar uma olhada aqui nesse is empty. Se a pilha não está vazia, eu sei que eu posso pegar um prato que está no topo da pilha. No mesmo slide, outro esquema, 5 pilhas lado a lado com setas entre elas. Da primeira pilha, com a legenda pilha vazia, parte uma seta para a direita nomeada push 2 em direção à segunda pilha, marcada com um elemento de número 2. Uma seta para a direita nomeada push 3 sai da segunda pilha e vai até a terceira, com 2 elementos dentro empilhados na sequência de baixo para cima, 2 e 3. Uma seta para a direita nomeada push 5 sai da terceira pilha e chega à quarta, com 3 elementos dentro empilhados na sequência de baixo para cima, 2, 3 e 4. Uma seta para a direita nomeada pop abre e fecha parênteses,
sai da quarta pilha em direção à quinta com 2 elementos dentro empilhados, na sequência de baixo para cima 2 e 3. De uma maneira mais específica aqui, supondo que eu tenho uma pilha inicialmente vazia. O push, por exemplo, do elemento 2, significa que após a operação, a pilha vai ficar nesse formato aqui. Então está aqui a minha pilha e está aqui o elemento no topo da pilha. Se eu der um push 3, então o que vai acontecer? O elemento 2 ele vai deixar de ser o topo da pilha. Por quê? Porque o elemento 3 ele vai passar a ser o topo da pilha. Se eu colocar um push 5, o 5 agora vai passar a ser o topo da pilha, vai ficar acima do 3. E se eu der um pop, perceba, pop não precisa de nenhum parâmetro, por quê? Porque se eu vou remover da pilha, só existe uma posição onde eu posso remover da pilha, que é do topo. Então, pop significa remover quem está no topo da pilha. E quem é que está no topo da pilha? É o elemento número 5. Então, eu tiro o 5 do topo da pilha. Então, ele volta a ter apenas os elementos 2 e os elementos 3, do modo como estava antes de eu colocar o elemento 5. Então, é isso que é a pilha. Todas as operações vão ocorrer no topo dela. E daí algumas frases que a gente sempre associa quando a gente pensa numa pilha. O primeiro elemento a entrar na estrutura de dados, no caso a pilha, ele tem que ser o último elemento a sair dessa estrutura. O último elemento a entrar tem que ser, então, o primeiro a sair. É a mesma coisa de dizer first in, last out e last in, first out. Então, o primeiro a entrar tem que ser o último a sair e o último a entrar tem que ser o primeiro a sair. É um comportamento parecido com o botão de desfazer de qualquer editor de texto. Você está lá digitando o seu texto, percebeu, ops, errei, não era com acento. Você precisa dar um Ctrl Z. O que o Ctrl Z vai fazer? Que é o desfazer, tá? No meu caso é Command Z, mas tudo bem. O que o Ctrl Z vai fazer? Ele vai tirar vai remover aquela última edição que você fez. E uma coisa a se lembrar é inserções e remoções sempre em um mesmo ponto, que no caso é o que eu estou chamando de o topo da pilha. As linhas de comandos apresentadas no decorrer da aula seguem as regras da linguagem C para espaçamento. O professor separa os blocos de comando com uma linha em branco entre eles. No slide Tipo Abstrato de Dados, o código class stack abre chave. Public, 2 pontos. Stack abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, em vermelho, / construtor. Till stack abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, em vermelho, / destrutor. Bool is empty, abre e fecha parênteses, const, ponto e vírgula. Bool is full, abre e fecha parênteses, const, ponto e vírgula. Void print, abre e fecha parênteses, const, ponto e vírgula. Void push, abre parêntese, item type, fecha parêntese, ponto e vírgula. Item type, pop, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Private, 2 pontos. Int length, ponto e vírgula. Item type, asterisco, structure, ponto e vírgula. Fecha chave, ponto e vírgula. Então, o que o nosso tipo abstrato de dados vai ter que implementar? O nosso tipo abstrato ele vai implementar o isEmpty, que eu mencionei anteriormente, o isFull, também mencionei anteriormente, print, porque eu gosto do print, o push, para incluir um elemento, e um pop, para remover um elemento. E daí eu tenho outros métodos que estão por aqui. Por exemplo, eu tenho um método construtor. Ele indica a linha Stack. Nós já conhecemos o que é um construtor. Serve para a gente poder criar instâncias do objeto. E temos um método aqui que é o método destrutor. A linha TillStrack. Para que serve o método destrutor? O método destrutor serve para a gente desalocar as memórias depois que o programa, que esse objeto, ou o delete, por exemplo, for chamado nesse objeto. Se alguém chamar delete nesse objeto, se ele foi alocado de maneira dinâmica, então o destrutor vai ser chamado. Em alguns casos, esse destrutor vai ser chamado, por exemplo, numa variável estática, quando essa variável sair do escopo.
Vamos entender só o que a gente precisa fazer aqui. Eu falei para vocês em aulas anteriores que tudo que a gente alocava usando o new, a gente desaloca utilizando o delete. Aqui vai ser exatamente a mesma coisa. Tudo que você colocar no construtor alocando usando o new, aqui no destrutor, a gente vai desalocar utilizando o delete. E aqui a gente também tem algumas variáveis privadas. O que são essas variáveis privadas aqui? Tem um length aqui, só para eu saber o tamanho ocupado dessa pilha. Tá? Já já a gente fala sobre ele. E eu tenho aqui um item type asterisco structure. Você vai ver que esse item type aqui, ele está aparecendo em todos os lugares. O que significa esse item type? É o tipo da variável que eu estou colocando na pilha ou removendo da pilha. Eu prefiro colocar item type aqui para ficar genérico, para não colocar, por exemplo, um char. Ele se refere à linha void push. Mas no caso da implementação que vocês forem ver na implementação que eu dei para vocês, no caso da implementação que eu dei para vocês, o item type.h, O professor abre um arquivo de texto com o código, códigos cifrão ls, item underline type.h, stack.h, stack underline test.cpp, stack underline vetor.cpp. O professor digita na próxima linha, códigos cifrão, Emacs, item underline type.h. Surge o código em uma página nova, typedef char, item type ponto e vírgula. Na sequência, ele abre o arquivo de texto e digita códigos cifrão, Emacs, stack.h. eu coloquei ele sendo apenas um caractere. Aqui tem typedef char item type. Significa, olha, o char, o item type, na verdade, é como se fosse um apelido aqui para o char. Então, é interessante ver o código de uma maneira mais genérica, mas saibam que, na verdade, nessa implementação aqui, o que eu estou usando como item type, na verdade, é um caractere. Tá? E aqui dentro desse stack.h tem o quê? Tem justamente essa declaração dessa classe aqui. Surge um novo arquivo com o código cerquilha include, abre aspas, item underline type.h, fecha aspas, const int max underline items igual 100 ponto e vírgula, class stack abre chave, public 2 pontos, stack abre fecha parênteses ponto e vírgula, em vermelho barra construtor, till stack abre fecha parênteses ponto e vírgula, em vermelho barra destrutor. Bool is empty, abre e fecha parênteses, const, ponto e vírgula. Bool is full, abre e fecha parênteses, const, ponto e vírgula. Void print, abre e fecha parênteses, const, ponto e vírgula. Void push, abre parêntese, item type, fecha parêntese, ponto e vírgula. Item type pop, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Private, 2 pontos. Int length, ponto e vírgula. Eu declarei uma constante aqui, max item, só para dizer o tamanho máximo do vetor que eu vou alocar. Nessa aula de hoje eu vou implementar a pilha como um vetor. Desenha uma pilha. O tamanho máximo desse vetor vai ser de 100. Entretanto, essa pilha não vai ocupar todos esses 100 vetores, por exemplo. Se eu insiro um elemento, então dentro da pilha é como se tivesse apenas length. Ele escreve length igual a 1 no topo da pilha. Igual a 1. Se eu insiro o segundo, esse length aqui vai virar 2 e assim por diante. Então, o max item vai me dizer qual é o número de elementos aqui no máximo nessa pilha e o length vai ser o número de elementos em que realmente estão na pilha naquele determinado momento. Mas estamos nos apressando demais. Vamos dar uma olhada aqui. Nós já falamos sobre o tipo abstrato de dados. Acho que já ficou claro o que todos esses métodos são. Vamos falar agora um pouco sobre a aplicação da estrutura. Para que serve uma pilha? Uma pilha, na verdade, ela é uma estrutura bastante útil, principalmente quando precisamos garantir alinhamento de componentes em processos. O que significa isso? Significa que, se você quiser manter um alinhamento seria, por exemplo, chaves ou parênteses. Uma linguagem de programação, todos os escopos precisam estar bem alinhados. Se
Se um escopo se abre, ele se fecha aqui. Com uma caneta digital vermelha, o docente escreve abre chave, pula 2 linhas, fecha chave. Na sequência, abre e fecha parênteses na linha abaixo da chave aberta. Se, por exemplo, eu abrir algo que seja um parêntese aqui, ele tem que se fechar antes de eu poder fechar essa chave. Então, eles têm que estar alinhados. Se ao invés de fechar o parêntese aqui, ele for fechado bem aqui, isso significa que ele não está alinhado. Ele fecha parêntese depois da chave fechada. Tá? Então, isso aqui está bem alinhado, enquanto que isso aqui não está bem alinhado. No exemplo bem alinhado, o professor escreve abre chave, abre e fecha parênteses, fecha chave. No exemplo mal alinhado, ele escreve abre chave e parêntese, fecha chave e parêntese. Uma pilha é muito útil para verificar se esse alinhamento ele não foi violado. Então, alinhamentos, a gente usa bastante pilhas. Chamadas de funções na execução de programas, que na verdade também é uma espécie de alinhamento. A gente chama uma função, se essa função chama outra, então essa outra precisa retornar para a anterior retornar. Tá? Então as chamadas de funções são alinhadas. Análise de sintaxe de linguagens de programação por conta, por exemplo, dos escopos. Um escopo se fecha, o que eu falei agora das chaves e dos parênteses. E verificação de alinhamento de parênteses em strings. Agora que a gente já entende mais ou menos onde a gente usa uma pilha, vamos falar agora sobre alguns detalhes de implementação. Nós implementaremos na aula de hoje uma pilha como um vetor, coisa que eu acabei de adiantar para vocês. A posição do topo da pilha, ela depende do número de elementos que estão na pilha. O que eu quero dizer com isso? Você vai entender já já. Só saiba isso. A posição do topo da pilha depende do número de elementos nessa pilha na nossa implementação com vetor. Nós queremos o quê? Nós queremos que inserções e remoções ocorram em tempo constante. Em outras palavras, independem do número de elementos na estrutura. Tanto na nossa implementação com vetor, quanto na nossa implementação com lista encadeada, que eu vou propor para vocês em aulas futuras, nós queremos que inserções e remoções na pilha ocorram sempre em tempo constante. Novo slide com 2 esquemas. No primeiro, o escrito push35, abaixo 4 vetores representados por retângulos horizontais, cada um dividido em 8 índices. O primeiro vetor está em branco. No segundo, há o número 35 à esquerda do vetor. Uma seta sai do valor em direção ao índice 0. No terceiro, o número 35 está no índice 0. No quarto, o número 35 está destacado por um círculo laranja dentro do índice 0. Aqui tem um cenário só para a gente entender mais ou menos como vamos implementar. Temos aqui um vetor. Toda vez que eu der um push, por exemplo, esse vetor está vazio. Toda vez que eu der um push 35, quem vai ser o topo da pilha? Vai ser o elemento que eu acabei de inserir, o 35. Tá? E o 35 ele está em que posição? Ele está numa posição que eu posso achar usando o número de elementos no vetor. Só tem um elemento no vetor, ele está na posição 1, o topo da pilha. No segundo esquema, o escrito push10, abaixo 4 vetores. No primeiro vetor, o número 35 está destacado por um círculo laranja dentro do índice 0. No segundo, o número 10 à esquerda do vetor e o 35 no índice 0 sem destaque. Uma seta à parte do valor 10 em direção ao índice 1. No terceiro, o número 35 destacado pelo círculo laranja no índice 0 e o número 10 no índice 1. No quarto, o número 35 sem destaque no índice 0. O número 10 destacado pelo círculo laranja no índice 1. Eu vou colocar agora o 10. O número de elementos no vetor passou de 1 para 2. O tamanho do vetor, o número de elementos passou de 1 para 2. O índice do elemento que estava no topo da pilha também mudou. Como eu acho esse índice? Olha, anteriormente ele estava no índice 0, quando eu só tinha um elemento. Agora ele está no índice 1, quando eu tenho 2 elementos. Em novo slide, 6 vetores. Em todos eles, o número 35 está posicionado no índice 0. Push 35, o número 35 destacado pelo círculo laranja. Push 10, o 10 em destaque no índice 1. Push 94, 12, 45, 94 no índice 2. 12 no índice 3, 45 em destaque no índice 4. Pop 10 no índice 1, 94 no índice 2. 12 em destaque no índice 3.
pop 10 no índice 1, 94 em destaque no índice 2. Push 32, 10 no índice 1, 94 no índice 2, 32 em destaque no índice 3. Se eu colocar mais elementos, por exemplo, eu coloquei o 94, 12 e o 45. Quantos elementos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a posição que está no topo da pilha? Tá? É o elemento 45 que está no topo da pilha. Ele tem o índice 4. Isso quer dizer então o quê? Que se eu tiver a variável length bem preenchida, tá? O número de elementos nesse meu vetor, então eu consigo achar o elemento que está no topo. Por quê? Porque ele está na posição length menos 1. Então isso quer dizer que eu só preciso de um atributo para saber quem está no topo da pilha. E com esse atributo, eu sei como colocar elementos e como remover elementos. Por quê? Porque para colocar elemento, basta eu colocar na posição length e depois incrementar o length, para dizer, olha, eu coloquei mais um. Se eu quiser remover o elemento, basta eu remover quem está na posição length menos 1 e depois decrementar o length. Então é simplesmente isso. No slide seguinte, o código stack stack abre e fecha parênteses, abre chave, length igual 0 ponto e vírgula, structure igual new item type, abre colchete, max underline itens, fecha colchete, ponto e vírgula, fecha chave, stack till stack abre e fecha parênteses, abre chave, delete, abre e fecha colchetes, structure, ponto e vírgula, fecha chave. E como nós implementamos essa ideia? Vou dar uma olhada aqui no nosso código. Eu vou colocar o código CPP, então eu estou stack-vetor.cpp. O professor abre o arquivo de texto e digita códigos cifrão e max strike underline vetor.cpp. Surge um novo arquivo com o código cerquilha include abre aspas stack.h fecha aspas, cerquilha include menor que IOStream maior que, using namespace std ponto e vírgula. Stack stack abre e fecha parênteses, abre chave, length igual 0 ponto e vírgula, structure igual new item type, abre colchete, max underline itens, fecha colchete, ponto e vírgula, fecha chave, stack till stack abre e fecha parênteses, abre chave, delete, abre e fecha colchetes, structure, ponto e vírgula, fecha chave. Aqui dentro desse stack vetor.cpp, já falei em aulas anteriores, o que tem que ter primeiramente? Ele vai ter que ter um include para o stack.h. O que tem mais aqui? Ele tem um include para IOStream, para eu poder jogar coisa na saída padrão. E aqui ele tem esse using namespace std. Para quê? Para eu colocar cout ao invés de std, cout. O que eu preciso colocar no construtor? Nesse construtor, eu vou precisar criar a estrutura. A alocação que eu estou fazendo é uma alocação dinâmica. No ponto H, eu apenas declarei o nome da variável. O nome da variável do que eu coloquei no ponto H era structure. E eu declarei que essa structure seria um ponteiro. Agora eu estou declarando, eu estou fazendo a alocação utilizando o new. Então, new item type, que na verdade é um apelido para caractere, nosso char, e eu coloco aqui o max items, que eu declarei como constante de valor 100. Então, isso daqui faz a alocação dinâmica do meu vetor dentro do construtor. E aqui eu coloco length igual a 0, por quê? Porque eu ainda não coloquei nada nessa pilha. Então, eu tenho espaço para 100 elementos, mas por enquanto ele está vazio depois que sai do construtor. No destrutor, o que eu faço? Como no construtor eu declarei um new, no destrutor eu tenho que colocar um delete. Então, no destrutor eu coloquei delete, coloquei a sintaxe aqui para deletar um array, e eu quero dizer quem é que eu quero que ele delete, que é o structure, que foi alocado aqui em cima. Indica a linha new item type. Então, pensem nisso para não se perder. New no construtor significa delete no destrutor. Que mais? O docente rola o arquivo para baixo e mostra a continuação do código. Bool stack exempt, abre e fecha parênteses, const, abre chave, return, abre parêntese, length igual 0, fecha parêntese, ponto e vírgula, fecha chave,
bool, stack, dois pontos, isFull, abre e fecha parênteses, const, abre chave, return, abre parêntese, length, igual, max, underline, itens, fecha parêntese, ponto e vírgula, fecha chave. Existem as funções isEmpty e isFull, declaradas lá no nosso tipo abstrato de dados. Como eu verifico se está vazio? Se o length for igual a 0, significa que está vazio. Então eu retorno. Então eu coloco return bem aqui, length igual a 0. Isso vai me devolver true se length for igual a 0 e false caso contrário. E eu já retorno esse resultado. Para verificar se está cheio, faço a mesma coisa. Se o length for igual a max items, eu sei que está cheio. Caso contrário, não está cheio, eu ainda consigo colocar mais um. Essa verificação eu uso no push e no pop, que também são métodos bastante simples. O professor rola o arquivo e mostra a continuação. Void stack dois pontos, push, abre parêntese, item type, item, fecha parêntese, abre chave. If, abre parêntese, exclamação, isFull, abre, fecha parênteses, abre chave. Structure, abre colchete, length, fecha colchete, igual item, ponto e vírgula. Length mais, ponto e vírgula. Fecha chave, else, abre chave. Throw, abre aspas, stack is already, full, exclamação, fecha aspas, ponto e vírgula. Fecha chave, fecha chave. No push, eu quero colocar um novo item. Então, o que eu faço primeiro? Eu verifico se não está cheio. Se não estiver cheio, então eu faço aquilo que eu disse para vocês lá no slide. Eu coloco o novo elemento na posição length, tá? Que é a posição que está na frente do elemento que está no topo da pilha. Então, se o elemento que estava no topo era esse, então eu vou colocar na posição length. E depois eu acrescento mais um, dizendo o quê? Dizendo, olha, eu coloquei mais um. Se eu coloquei mais um, então não importa quanto tinha antes. Eu sei que agora eu tenho um a mais. Caso contrário, eu estou utilizando esse true aqui. Esse true significa, olha, vai lançar um erro. Um erro que pode ser tratado posteriormente por outra pessoa, por outro método, utilizando um try catch. Então eu lanço um erro dizendo, olha, a pessoa tentou inserir dentro de uma pilha cheia. Então eu estou lançando um erro para o programa abortar, para essa pessoa ou esse outro método que tentou fazer essa inserção, saiba que é a função dele tratar esse erro aqui. Tá? Eu poderia pensar em outra coisa, eu poderia simplesmente remover isso daqui. Ele faz um X em throw. E em caso de push em um vetor cheio, nada acontece. Só que eu prefiro ser o mais claro possível e dizer, olha, tem um erro aqui, você tentou e não verificou. E agora o pop. Na sequência, item type stack dois pontos, pop, abre e fecha parênteses, abre chave. If, abre parêntese, exclamação, isEmpty, abre e fecha parênteses, abre chave. Item type, aux, igual structure, abre colchete, length menos 1, fecha colchete, ponto e vírgula. Length menos, ponto e vírgula. Return, aux, ponto e vírgula. Fecha chave. Else, abre chave. Throw, abre aspas, stack is empty, exclamação, fecha aspas, ponto e vírgula. Fecha chave, fecha chave. O que o pop faz? O pop, para remover um elemento e retornar, perceba qual é o retorno, é um item type. Tá? Então eu vou pegar o elemento que está no topo e retornar. O pop verifica primeiro, olha, está vazio? Se estiver vazio, então lance um erro. Caso contrário, existe algum elemento realmente para retornar, o que eu vou fazer? Pegue o elemento, então eu coloquei esse elemento na variável alce. Onde estava o elemento que está no topo da pilha? Está na posição length menos 1. Dentro da structure, ele está na posição length menos 1. Tá? Então pegue esse elemento e coloque na variável alce, porque já eu vou retornar uma cópia dele. Depois eu coloco length menos, dizendo o quê? Dizendo explicitamente, olha, removeram um elemento. Então, não sei quanto tinha antes, agora tem um a menos. E daí eu retorno esse alce para quem pediu. Na sequência, void stack dois pontos, print, abre e fecha parênteses, const, abre chave. Cout menor que, abre aspas, pilha igual, fecha aspas, ponto e vírgula. For, abre parêntese, int i igual 0, ponto e vírgula. I menor que length, ponto e vírgula. I mais, fecha parêntese, abre chave.
Cout menor que, structure, abre colchete e fecha colchete, ponto e vírgula, fecha chave. Cout menor que, endl, ponto e vírgula, fecha chave. E o próximo passo aqui é o nosso print. Como é que a gente está imprimindo? A gente está imprimindo assim, a nossa pilha ela é um vetor. Então eu posso fazer um for para iterar sobre os elementos do meu vetor. Então para i índice 0 até um índice menor do que length, ou seja, o índice length menos 1, jogue o que está na pilha na saída padrão. Tá? E no final coloque uma quebra de guinha aqui para quê? Para não ficar o prompt da linha de comando numa posição errada. Então é isso que foi implementado. E para executar essa estrutura, existe esse stack test.cpp. O professor abre o arquivo de texto e digita códigos cifrão ls. Item underline type.h, stack underline test.cpp, stack underline vetor.cpp. Códigos cifrão Emacs stack underline test.cpp. Surge um novo arquivo com o código cerquilha include, abre aspas, stack.h, fecha aspas. Cerquilha include menor que, iostream maior que. Using namespace std, ponto e vírgula. Int main, abre e fecha parênteses, abre chave. Item type caractere, ponto e vírgula. Stack, ponto e vírgula. Item type, stack item, ponto e vírgula. Nesse stack test.cpp, eu estou declarando aqui item type caractere, é uma variável do tipo item type, eu sei que item type é um char. Depois eu declaro uma variável do tipo stack, que é a nossa variável que a gente acabou de criar. Então essa é a nossa pilha. Então o nosso TADS, nosso tipo abstrato de dados que a gente implementou é para a variável stack. E eu também declarei um outro stack item aqui. Vamos ver onde eu estou usando. No arquivo, a sequência do código. Cout menor que, abre aspas, adicione uma string, ponto, fecha aspas, menor que, endl, ponto e vírgula. Cin.get, abre parêntese, caractere, fecha parêntese, ponto e vírgula. While, abre parêntese, caractere, exclamação, igual, abre aspa, barra invertida, n, fecha aspa, fecha parêntese. Abre chave. Stack.push, abre parêntese, caractere, fecha parêntese, ponto e vírgula. Cin.get, abre parêntese, caractere, fecha parêntese, ponto e vírgula. Fecha chave. Eu estou usando da seguinte maneira. Eu estou pedindo para o usuário inserir vários caracteres na linha de comando. Toda vez que um usuário inserir um caractere, eu verifico, olha, esse caractere é uma quebra de guinha? Se não for uma quebra de guinha, eu coloco ele dentro da pilha. Tá? O professor circula, abre parêntese, caractere, exclamação, igual, abre aspa, barra invertida, n, fecha aspa, fecha parêntese. Desenha uma seta que sai do círculo em direção à linha stack.push. Na sequência, a continuação do código. While, abre chave, exclamação stack.isEmpty, abre e fecha parênteses, fecha parêntese. Abre chave. Stack item igual stack.pop, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Cout menor que, stack item, ponto e vírgula, fecha chave. Cout menor que, endl, ponto e vírgula. Então, quando o usuário der o Enter, eu sei que eu vou sair desse while aqui. Enquanto ele não der Enter, eu empilho. E depois, o que é que eu faço? Eu só tiro da pilha, verificando, olha, enquanto a pilha não estiver vazia, eu vou remover o elemento que está na pilha e eu vou imprimir esse elemento que eu acabei de retornar da pilha na saída padrão. Ele circula stack item, ponto e vírgula. Então vamos ver como isso daqui vai se comportar. Aqui estão os códigos. Eu vou colocar g++ asterisco.cpp, dizendo, olha, g++ eu vou passar todos os CPPs. Lembrando que eu não passo o ponto H. Então g++ asterisco.cpp. E aqui eu vou colocar ./a.out. Por quê? Porque como eu não coloquei traço O e o nome do arquivo aqui, ele indica a linha G++. O compilador resolveu criar para mim esse arquivo a.out, que é o executável. No arquivo de texto, o docente digita os códigos. Código cifrão ls.
item underline type.h, stack.h, stack underline teste.cpp, stack underline vetor.cpp, códigos cifrão, g++ asterisco.cpp, códigos cifrão ./a.out. Então, .a.out, ele me pede adicione uma string, eu vou colocar vários caracteres que ele vai empilhar, depois eu vou colocar o Enter agora. Quando eu der o Enter, enquanto eu colocava os caracteres, ele vai colocar na pilha. Depois que eu dei o Enter, ele vai começar a tirar da pilha. Abaixo da linha adicione uma string, o professor digita os caracteres as.df.lj.lkjsdf. O professor aperta a tecla Enter e surge os caracteres fdsjkl.jl.fd.sa. E o que aconteceu? Como ele tirou o último primeiro, então ele imprimiu, na verdade, a string de volta de trás para frente. Então isso garante para a gente que a gente fez uma implementação correta. Todos esses códigos estão implementados aqui nos slides. Você pode dar uma olhada pelos slides, com certeza. Entretanto, eu recomendo que vocês tentem executar esse código, utilizem ele só para vocês se acostumarem com o G++. Tentem fazer algumas alterações nesse código para ver se funciona e tentem aí só brincar um pouquinho com ele. A melhor maneira de aprender essas disciplinas que são fortemente voltadas em programação é indo lá no código e programando por conta própria. Então é isso que eu gostaria de falar na aula de hoje. Uma implementação de pilha utilizando vetores e mostrando o código aqui na nossa linguagem C++. Um forte abraço e até a próxima aula. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V que são preenchidas em vermelho e acompanham o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.